Pires está por aí? Zé Pires está por aí? Companheiros, vamos dar início, então, para que possa ser bem ágil aqui essa sessão de abertura. A palavra ao companheiro ministro Paulo de Tarso Vanucchi. Vou falar em pé. Vou ficar sentado. Então, companheiro Nelson Martins, presidente Varley, todo o pessoal aqui da mesa, Mário, Clara, Paulo Abrão, os outros companheiros, também a minha saudação a todas as mulheres e homens presentes aqui. Peço licença para saudar na pessoa da minha grande companheira Maria Diva de Faria, uma peça fundamental na luta dos familiares de mortos e desaparecidos e tão importante na elucidação do caso Paulo Wright. Eu começo também com um breve boletim médico. Isso aqui é uma hérnia de disco. Para quem aqui, todo mundo conhece um pouco do assunto, é C6, C7, quer dizer, está entre a cervical 6 e a 7, e me dá uma pouca dificuldade de segurar, né? Os braços perdem um pouco a força, a orientação era cama, um mês de cama. Como não dá para pegar um mês de cama, eu estou alternando. Eu fico um pouco na cama, faço um pouco de atividade, volto para a cama. Para fugir da cirurgia, preciso de tentar fugir da cirurgia, usar esse colar desagradável. Então, muitíssimo obrigado pelo convite. É uma grande honra estar aqui presente num evento tão importante, que ele tem um primeiro elemento nítido de unidade, integração, congraçamento entre coisas diferentes e absolutamente indispensáveis umas às outras. Primeiro, o sentido geral do título do encontro, que é entender toda a luta dos anistiados, anistiandos, toda a luta de familiares de mortos ou desaparecidos, o tema da reparação, e, sobretudo, a reparação no sentido ético-político. Os heróis da luta pela democracia no Brasil precisam ser reconhecidos. E a verdade é que, até alguns anos atrás, havia quase que caminhadas separadas, em que a luta dos anistiados, anistiandos, ela se dava num curso completamente desvinculado do curso tema do direito à memória, à verdade e à justiça. E se essas duas lutas se desvinculam, elas se enfraquecem mutuamente. Eu também quero dizer que é um grande prazer estar na mesa, ao mesmo tempo, com o meu companheiro Nilmário Miranda, antecessor no meu posto, e pessoa que tem um papel fundamental na história da afirmação dos direitos humanos no Brasil, não apenas, como já foi lembrado pelo Martins, que ele é o propositor, o fundador da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, peça-chave na história das 10 conferências nacionais dos direitos humanos, que em dezembro, 15, 18 deste ano, teremos a 11ª edição em Brasília, mas também ele foi o primeiro ministro dos direitos humanos e a pessoa que plantou uma diversidade grande de projetos, afirmando os direitos humanos como a ampla diversidade de temas que convergem no resumo que está expresso no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que completa 60 anos este ano, em 10 de dezembro. Livres e iguais em dignidade e direitos nascem todos os homens,
e as feministas corrigem com razão, todos os homens e todas as mulheres, porque a palavra homem não tem poder nominativo suficiente para designar tanto o homem como a mulher. E, nesse sentido, também a honra de estar aqui do lado do Paulo Abrão, que tem realizado um trabalho extraordinário de revigoramento, dinamização, de transformação mesmo da comissão, sem descrédito e sem descurar todo o trabalho anterior, mas o dinamismo de fazer eventos como este aqui de hoje, como o evento da ABI, como os eventos do Araguaia, os eventos de 8 de março, com Clara Scharf, muitas outras mulheres lutadoras da democracia no Brasil. E eu não vou poder falar muito, tanto no sentido de organização aqui do trabalho da mesa, quanto pela necessidade já de ter que voltar para uma rápida audiência no escritório da Presidência da República aqui em São Paulo e cama de novo para poder voltar a Brasília amanhã. Mas eu quero aproveitar esse convite honroso para fazer um pouco de informe sobre o planejamento deste ano tão especial, porque, ao comemorar 60 anos, nós temos portas abertas que costumam não estar abertas quando não há um evento desse simbólico, seja na mídia, seja em entidades, seja no próprio Poder Judiciário, que dos 3 poderes republicanos é o poder que mais claramente precisa de se equalizar com os avanços já conquistados no âmbito do Legislativo e do Executivo, avanços esses que, sem exceção, decorreram da pressão, da mobilização, da articulação, da luta da sociedade civil. A sociedade civil aqui representada por inúmeras entidades de aposentados, o que é mais um elemento extremamente importante deste evento, o evento em que também, de alguma maneira, celebrando os 60 anos dessa Declaração Universal, nós, no Brasil, podemos fazer de 2008 um novo ano marco. Primeiro, porque é a sequência de uma série de aniversários redondos. Além de ser 60 anos da Declaração, é 120 anos da Lei Áurea, é 40 anos das lutas de 68, também do Ato 5, das greves de Osasco e Contagem. O Roque Aparecido da Silva está aqui presente, é membro de uma comissão organizadora, terá uma semana inteira de atividades em julho, em Osasco. É também 2008 é aniversário de 18 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem um simbolismo, por ser 18, né, o corte que a direita, os setores derrotados no final do regime militar, insistem hoje em rebaixar para 16 anos, para depois para 14, para depois para 12, na velha ideia de demonizar, satanizar o pivete infrator, como durante muito tempo os judeus foram satanizados, os comunistas, os negros, os ciganos. E a força dos direitos humanos está nessa unificação e na compreensão de que esta luta de aposentados, ela tem tanto mais dignidade, esta luta de anistiandos, tem tanto mais dignidade, quanto mais ela se perceber parte da luta dos índios, da reserva Raposa Serra do Sol, parte da luta dos trabalhadores rurais sem terra, parte da luta do direito à diversidade sexual. Faremos, entre 6 e 8 de junho, a primeira Conferência Nacional do segmento GLBT, e é a primeira conferência que se realiza no mundo, por convocação presidencial. O presidente da República lança um decreto que terminou este fim de semana a bateria dos encontros estaduais. Milhares de brasileiros e brasileiras se reúnem e, em Brasília, fecharão uma plataforma da cidadania GLBT, o direito dos homossexuais não serem assassinados, como são 1 a cada 3 dias no Brasil, por serem homossexuais, o direito a não serem discriminados,
a não serem reprimidos, a não serem excluídos. Assim como teremos este ano 2 eventos importantes, que já é a segunda Conferência Nacional, as primeiras edições aconteceram em 2006, a dos idosos, que certamente articulam também uma grande parte das pessoas aqui presentes, segmento que 20 anos, 30 anos atrás não estava articulado nas lutas da democracia, agora está. Quer falar, quer participar, quer estar presente, em nome dos direitos das pessoas, que a partir de 60 anos, e pouco importa se for 65, se for 70, isso tem que ser discutido de alguma forma, mas as pessoas que não podem ser excluídas como são e submetidas a violências de diferentes tipos. O Nilmário Miranda começou esse trabalho lá no Ministério, e as primeiras pesquisas que começam a ser realizadas vão mostrar que há uma violência, inclusive física, contra o idoso no Brasil. São casos e casos de sendo o idoso o portador do cartão que dá direito ao único rendimento de lares em determinadas regiões do Brasil. Esse cartão é extorquido, esse cartão é desapropriado, às vezes, por filhos, e, nos casos mais duros, chegam à agressão física, quando não à agressão verbal recorrente. Teremos a Conferência dos Direitos da Pessoa com Deficiência. São 25 milhões de brasileiros, e eu estou com treinamento essas últimas 3 semanas. O que é atravessar uma rua em cima da faixa, com o semáforo aberto para mim, e o motoqueiro fazer questão de tirar uma fina e ainda gritar um insulto qualquer? Ou o motorista de ônibus não parar, como não para, muitas vezes para idoso, ou para o cadeirante, menos ainda. Ou a dificuldade que os próprios prédios públicos oferecem, no sentido de não terem acesso, rampa, ou a dificuldade da empregabilidade. Há um potencial enorme de pessoas que poderiam estar trabalhando. O maior físico quântico do mundo é um cadeirante com gravíssimas limitações de movimento, todos sabem disso. Realizaremos em novembro um encontro mundial de combate à exploração sexual de criança e adolescente. É o 3º mundial, o primeiro foi na Suécia, o segundo no Japão, novembro, no Rio Centro, Brasil, 4.000 pessoas, metade estrangeiros, sem medo de enfrentar o problema. No Brasil existe, como dizemos, no Brasil existe tortura nos distritos policiais, no Brasil ainda existem grupos de extermínio, e a única atitude séria da autoridade, o ministro Nilmário sabe disso, é reconhecer as violações de direitos humanos, como fizemos a delegação brasileira em Genebra, sexta-feira passada, sendo o caso único de país que foi aplaudido no Conselho de Direitos Humanos ao apresentar o seu relatório, por ser um relatório honesto, franco, sincero, reconhecendo que, ao lado dos grandes avanços que temos nos 20 anos do final da ditadura, porque, rigorosamente, a ditadura só se encerrou definitivamente em 5 de outubro de 88, quando passamos a ter uma Constituição cidadã, o Estado Democrático de Direito. E é nesse sentido de celebração de 60 anos que o presidente Lula, em 25 de janeiro, no Rio, participando do evento do Holocausto, é o dia que a ONU criou para lembrar Auschwitz, o mais grave dos campos de concentração nazistas, que gerou a frase de um filósofo marxista alemão, Walter Benjamin: depois de Auschwitz, é impossível a crença em Deus. Sueli, não precisamos de nos associar à frase, eu só repasso a frase para conhecer a força, o impacto disso. E também, às vezes, não, mas participando do evento com o Holocausto, não é possível haver entre nós qualquer confusão entre apoiar os judeus na luta contra o antissemitismo e qualquer identidade com o Estado de Israel, que é outra coisa completamente. Nós, às vezes, temos preconceitos e achamos que as duas coisas são as mesmas. O antissemitismo, ele é parte da mesma repressão que se destina ao jovem infrator, ao militante do movimento negro, ao militante sindical, e tem que ser assim combatido. Nesse evento, o presidente Lula chamou para um grande mutirão nacional para atualizar
o Programa Nacional dos Direitos Humanos. E, certamente, este encontro de vocês precisa de ser um momento de já preparar os itens que querem ver aprovados em 15 e 18 de dezembro em Brasília, como parte integrante do Programa Nacional dos Direitos Humanos do Brasil, versão 3, a versão do primeiro período em que o Brasil, pela primeira vez, enfrentou, para valer, o mais dramático dos exemplos de violação dos direitos humanos do Brasil, o mais de alicerce, que é a falta de comida. Até 5 anos atrás, havia mais de 40 milhões de brasileiras que não comiam, e a sociedade se comportava como se isso não fosse um problema prioritário. Hoje é, e já está marcado no tempo, o momento em que declararemos: não há mais brasileiros, afora o residual, que não é atingido, porque não se consegue localizar, mas não há mais brasileiros sem as 3 refeições que foram propostas e que estamos assegurando. Eu termino essa minha saudação dizendo que, neste ano de aniversário, faremos uma importante sequência ao trabalho do livro Direito à Memória e à Verdade, lançado em 29 de agosto do ano passado. Com a história de muitos de nós ali, através daqueles que não estão conosco, de Marighella e de tantos outros. Nós estamos agora, este ano, fazendo uma homenagem por mês, num planejamento que vai para 2009 e 2010, em todas as regiões do Brasil, para dentro das faculdades, dentro dos sindicatos, em praça pública. E hoje, Clara, de manhã, eu passei ali na Casa Branca, na altura do 800, para ver se a pedra lá, Marighella, estava lá, está firme lá. 28 de março, inauguramos no Rio um monumento em praça pública ao Edson Luiz Lima Souto, aquele jovem secundarista paraense, morto no calabouço no Rio de Janeiro, estopim das passeatas de 68 no Brasil, parceria com César Maia, sem restrições ideológicas. Prefeito, nós queremos fazer um evento de 28 de março, e para fazer em praça pública temos que fazer com o senhor. O que o senhor acha? Excelente ideia. Eu tenho um assessor aqui que era companheiro dele na época, Elinor Mendes de Brito, que era presidente da Frente Unida dos Estudantes de Calabouço, a Vera Rota, minha assessora aqui. Inauguramos um monumento que tem 4 metros de altura, como no ano passado fizemos já 2 homenagens na Faculdade de Medicina da USP, a 2 estudantes dirigentes do centro acadêmico que foram mortos, e na Santa Casa a outros 2, sendo um deles Chael Charles Schreier, companheiro da ministra Dilma, que compareceu ao evento. O ROC estará reunido daqui a pouco com a Vera Rota para preparar, em julho, durante a comemoração dos 40 anos da greve de Osasco, uma homenagem ao José Campos Barreto, que morreu do lado de Lamarca, ao João Domingos da Silva, irmão do Roque, e ao Dorival Ferreira, também líder da oposição da construção civil em Osasco na época. 3 filhos ilustres da classe trabalhadora que estão no livro, e já todos ficam previamente convidados para estarem lá em julho, uma semana inteira de atividades. E a Vera acaba de voltar da Serra do Mar, no Parque do Zizo, onde faremos um evento. Luiz Folgaça Balboni, a indenização que a família recebeu foi aplicada na construção de um parque nacional. A ministra Marina vem participar, e faremos na USP um evento com os 40 uspianos que morreram na luta contra a ditadura. Faremos na Federal de Minas, na Federal do Rio, na Federal da Bahia. Faremos em Santa Catarina com Paulo Wright. Faremos no ano que vem e no outro ano, procurando as datas, lembrando Olavo Hansen, lembrando o Padre Henrique, no ano que vem, 69, 40 anos, assessor de Dom Helder. E, nesse sentido, eu termino dizendo que é muito importante que essa articulação aqui presente, e meus parabéns à articulação de São Paulo, meus parabéns, mais uma vez, à Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, por essa atividade itinerante que planta sementes, que supera desentendimentos, que constrói convergências e, sobretudo, que fortalece uma luta que precisa de ser sempre uma luta de
conjugação entre ações diferentes e papéis de atores diferentes, de quem está dentro do governo, agindo dentro do governo, com o potencial que tem agir dentro do governo e com as limitações que todos aqui sabem que tem agir dentro do governo, sobretudo num governo nas condições conjunturais e estruturais brasileiras, do chamado presidencialismo de coalizão, onde, no Ministério, estão representantes ideologicamente muito diferentes, que pensam muito diferente sobre quase todos os temas, inclusive sobre esse tema que nos reúne hoje. Precisa da ação da sociedade civil, aqui articulada, e que certamente de um encontro com os dois sai mais forte, sai com um programa de trabalho, com pressão, com presença na rua. E, nesse sentido, eu congratulo, porque eu estou no cargo há 2 anos e 4 meses e sinto nitidamente que a mobilização cresceu, de uma situação de 3, 4 anos atrás, que as coisas um pouco paradas, desalentadas, isso se revigora. Aqui mesmo, na Praça da República, muitos de nós participamos há pouco tempo de um congresso estadual de ex-presos políticos, projeto de um congresso nacional, e essa pressão, de alguma maneira, tem que ir para Brasília, para estar presente na Praça dos Três Poderes, para pressionar os três poderes, tem que estar presente nos governos estaduais, que paralisaram. No Rio de Janeiro há uma pressão hoje, me pediram para ser intermediário com o governador Cabral, porque as indenizações estaduais estão paralisadas. Aqui em São Paulo, alguma coisa andou, alguma coisa ainda não. O ator imprensa é fundamental, e os colegas jornalistas aqui presentes jogam um papel muito importante, no sentido de divulgar, de produzir matérias. A pressão sobre o Poder Judiciário, porque sem essa pressão, a tendência é repetirmos episódios que nós temos assistido diariamente, do juiz que condenou o jogador Richarlison do São Paulo com uma sentença homofóbica, do juiz que considerou a Lei Maria da Penha inconstitucional, com todo o respeito que o Supremo Tribunal merece e tem de todos nós, autoridades do Executivo. A decisão recente sobre Raposa Serra do Sol é preocupante. Espero que não seja uma manobra protelatória para inverter uma conquista dos movimentos sociais que passou pelo governo Lula. O momento mais forte da política indigenista do governo Lula está na Raposa Serra do Sol, e o Supremo ameaça derrubar. Como no caso Guarani Kaiowá, que nos reunirá aqui sexta-feira, na Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, para retomar outra questão importante do índio, como a votação de um direito à vida fundamental, como é o direito à pesquisa com células-tronco, para que problemas degenerativos, problemas das pessoas com deficiência tenham mais condições científicas para serem enfrentados e superados. É nessa articulação entre atores diferentes, que são diferentes e têm de ter atitudes diferentes, e nos ouvindo e nos respeitando mutuamente, estabelecendo uma relação que ela é de diálogo, é de parceria, e de cobrança, e de exigência, sim, porque a sociedade civil cabe cobrar e cabe exigir, e ai dos países em que governo e sociedade civil pensam exatamente igual, o que é um péssimo sinal para aquilo que é a palavra central, fundamental, expressa no título desse seminário que se abre agora, democracia. Democracia não como um mero instrumento formal, estabelecendo uma igualdade que só existe no plano abstrato, mas a democracia que caminha ano a ano, passando do institucional e da liberdade de expressão, de manifestação, de voto, de participação, de votar e de ser votado, e dos trabalhadores ser governo, como no Brasil já cumprimos, a democracia no plano econômico e social, o que só pode ser conseguido com distribuição de renda, crescimento econômico, geração de renda, reforma agrária, e numa luta que não tem teto, que não tem limite, em que os trabalhadores possam cada vez mais ampliar, crescer, atingir o seu protagonismo
na própria organização da produção. Muito obrigado a todas e a todos e desejo um excelente seminário, excelente trabalho e peço desculpas, então, por ter de me retirar logo em seguida. Obrigado. Viva os anistiados do Brasil! Tá ruim isso aqui. É o Carlão. Alô? Alô? Vai ter que ser. Você não vai falar? Você não quer falar? Fala, agora vai falar o doutor Paulo Abrão e você fala. Vai pensando o que você fala. Um momento. Então, com a palavra, o doutor Paulo Abrão, por favor. Bom, eu não quero também me alongar, porque essa é apenas uma solenidade de abertura para os nossos trabalhos. Eu quero expressar também toda a nossa honra da Comissão de Anistia poder estar aqui em parceria com a FAPESP e as demais organizações que estão à frente da organização desse evento. É mais, no nosso entendimento, é mais do que nosso dever aceitar todos esses convites para que nós possamos seguir em frente nessa convicção de se aumentar ainda mais a transparência dos trabalhos da Comissão de Anistia. Então, estar junto aos anistiandos é a razão de ser da própria Comissão de Anistia. É muito importante que, e eu tenho dito isso, que todos tenham plena convicção de que o caminho mais fácil para a Comissão de Anistia é a de se manter isolada sobre o abrigo das 4 paredes do Palácio da Justiça em Brasília. Então, quando nós saímos para fora de Brasília e das nossas salas e dos nossos gabinetes para vir ao encontro dos anistianos brasileiros, esse nada mais é do que o nosso próprio dever e uma das metas que a comissão instituiu para si nesse novo período e nessa nova gestão. Não é nenhuma novidade para todos que, a partir desse revigoramento das nossas atividades dentro da Comissão de Anistia, ou de uma agregação, né, de novas tarefas que a Comissão de Anistia deve cumprir, algumas situações elas permanecem as situações que a comissão sempre teve que administrar, né, que são os paradoxos que a Comissão de Anistia tem que administrar. Quando a Comissão de Anistia ela aumenta a quantidade de julgamentos, né, dela, ou quando ela está muito devagar, se critica porque ela está muito devagar, e desse jeito a comissão não vai chegar em lugar nenhum. Quando se aumenta a rapidez no julgamento da Comissão de Anistia, se critica que está havendo um bloco, existe uma ausência de critério, que a coisa não está sendo bem feita, né? Quando a Comissão de Anistia defere indenizações altas, isso é um absurdo, porque são indenizações milionárias. Quando a Comissão de Anistia resolve dar indenizações mais proporcionais, isso está ferindo direitos, isso não está, a Comissão de Anistia agora não está reconhecendo os direitos anistianos. Quando a Comissão de Anistia se torna mais rigorosa e indefere mais do que defere, a Comissão de Anistia não está reconhecendo os direitos. Quando ela aumenta a quantidade de deferimentos, como tem ocorrido nesse último período, né, está havendo mais deferimentos que indeferimentos, a Comissão de Anistia está anistiando todo mundo que pede e também não está sendo criteriosa. Então, esses paradoxos são permanentes e nós temos que saber administrá-los ao longo do tempo. O importante para nós é que nós temos que, aqui, nesse momento, reafirmar os nossos compromissos com os desafios que nós temos pela frente. E nós fazemos isso diretamente com um fórum de representantes dos anistiados políticos que nós constituímos, com reuniões mensais junto à presidência da comissão, onde cada um dos problemas que são notórios, nós temos procurado tentar sanar ponto a ponto a partir de uma pauta estabelecida pelos próprios anistianos, né? E as nossas primeiras reuniões já foram importantes para nós mapearmos o estado atual das coisas a partir de um diagnóstico que já tinha sido realizado e de mudanças que já tinham sido implementadas e que agora devem ser objeto de avaliação para podermos verificar se estamos ou não alcançando as metas propostas. O que nós temos pela frente enquanto desafios
né, é atender agora a comissão especial de anistia instituída na Câmara dos Deputados, com certeza vai tomar um certo tempo da comissão. Nós temos agora o desafio em maio de preparar o calendário e um cronograma dentro da comissão para que a gente possa agora estabelecer os julgamentos relativos às sessões temáticas do ano passado, com um cronograma, que nós pretendemos fazer uma reunião para estabelecer um critério e fixar esse cronograma para, a partir de agora, a partir de maio, logo depois desse mês, que vai ser um mês para poder definir essas prioridades, estabelecer um cronograma e resolver cada um dos temas das sessões temáticas já do ano passado, e esse ano ainda tem outras que serão realizadas. Nós temos o grande desafio de saber lidar com a quantidade de recursos que a Comissão de Anistia tem consigo. Para isso, um grupo de trabalho está sendo constituído para poder mapear melhor e ver as ferramentas que nós eventualmente tenhamos à disposição para poder também dar uma celeridade nesse aspecto. E temos o desafio de dar continuidade, e aqui nesse momento, isso muito nos honra, né, de estar aqui para poder realizar a segunda atividade da Caravana da Anistia. A primeira atividade foi na sede da ABI, no Rio de Janeiro, com o julgamento da retomada de julgamentos de processos de jornalistas na comissão, que estavam parados há mais de 3 anos, para poder sinalizar claramente que, tanto nesses casos, que são os mais polêmicos junto à sociedade, quanto os demais, que também estão aguardando há muito tempo, nós estamos com muita disposição de enfrentamento, seja da opinião pública ou seja da opinião publicada, dos setores mais conservadores da sociedade brasileira, e para demonstrar que a Comissão de Anistia vai seguir em frente, e seja lá quais forem os obstáculos que nós tivermos pela frente. Nós iniciamos com esse, não foi à toa, porque nós sabemos que é o que tinha uma maior repercussão na sociedade, e ali sinalizamos claramente que, mesmo nesse caso, que é um dos mais polêmicos, ali a Comissão de Anistia não deixou de cumprir o seu papel e retomar a sua função, que é julgar os requerimentos, mesmo naquelas circunstâncias que nós sabemos que setores da sociedade mais reacionários têm uma certa alergia, né, em ver a Comissão de Anistia funcionando em prol desses perseguidos políticos, né? Por fim, meus amigos, na convicção de que o nosso trabalho não é o de concessão de ditas bolsas de ditadura, muito pelo contrário, nós estamos implementando direitos conquistados por uma série de brasileiros e brasileiras que lutaram para que hoje a gente possa estar aqui usufruindo dessa democracia, né? Então, nós temos que reafirmar o nosso repúdio a qualquer tipo de utilização de termos pejorativos quanto ao trabalho e ao resultado de um direito que é um direito dos anistiados e dos anistiantes políticos brasileiros, aumentando a nossa convicção pela transparência dos trabalhos da comissão. Mas o que eu queria mesmo, nesse momento, e muitos que aqui estão, nós já tivemos a oportunidade de estar juntos, e já sabem das nossas ideias e da nossa disposição de resolver todos os problemas, é a de que nós possamos estar unidos, especialmente unidos, nesse momento que agora implicará uma sucessão, na medida em que nós temos a disposição de resolver cada um dos problemas que estão pendentes dentro da comissão, nós vamos ter uma sucessão de resistências junto ao meio ambiente político, junto ao meio ambiente midiático, né, junto ao meio ambiente econômico também, e nós temos que estar unidos no enfrentamento disso. Então, um pedido especial que eu gostaria de fazer a todos os anistiantes